Olá, irmãos, bom dia. Estamos reunidos virtualmente para mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 4 da revista, que fala sobre a desobediência humana e o juízo divino. Como já tinha sido dito anteriormente, nós estamos em um processo de retorno e agradecemos ao Senhor por isso. Mas nós não poderíamos deixar a nossa escola bíblica virtual também, porque existem irmãos que, por conta de comorbidades ou por estarem em quarentena, não podem estar presencialmente no templo. Então a gente quer que toda a igreja ela cresça, toda a igreja esteja nesse processo de aprendizado que a EBD oferece. Gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia no profeta Isaías, no capítulo 24, verso 5, que é o nosso texto áureo. Isaías, capítulo 24, verso 5. O texto diz assim: A terra sofre por causa do pecado de seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus, violaram os seus decretos e quebraram sua aliança eterna. Vamos orar gratos por essa palavra, a palavra que é viva e que fala aos nossos corações. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse domingo, Senhor. Muito obrigado por cada vida que está aqui hoje participando. Que o Senhor esteja ensinando, Deus, a cada um de nós. Que, de fato, o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, que possamos sair daqui com conhecimento, que possamos sair dessa aula com transformação, que possamos sair com novidade de vida. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto tipicamente profético. É um texto que vai expor as dificuldades que a nação estava passando, um texto que vai expor a necessidade de mudança que essa nação ela estava enfrentando e, consequentemente, o distanciamento que as pessoas elas estavam vivenciando do seu Deus. E assim nós entramos no nosso primeiro tópico, que vai ser um tópico falando justamente sobre a presença de um estilo literário, de uma fonte de pesquisa histórica, que é uma fonte chamada fonte deuteronomista, e essa fonte está muito presente nos profetas bíblicos. Dentre esses profetas, nós podemos citar Isaías, que é o texto que nós estamos trabalhando. Mas o que é que essa fonte ela tem a nos dizer? O que é que o estilo deuteronomista, o que é que ele fala, o que é que ele defende? Por que ele vai ser tão importante para o entendimento da linguagem profética, do discurso profético? Essa fonte deuteronomista vai buscar o retorno à consciência da lei. Consequentemente, o retorno da consciência à lei mosaica. Então, sempre vai estar mostrando para o povo a importância de atentar para o que está nas Escrituras. A importância de lembrar o que estava no passado daquela nação, na história daquela nação, o que foi deixado como parte do ensinamento para que eles pudessem seguir, para que eles pudessem cumprir e, consequentemente, para que eles pudessem viver de forma melhor aquilo que Deus tinha preparado para eles. Então a gente precisa entender esse tipo de escrita, esse discurso deuteronomista que está, como o próprio nome vai dizer, extremamente associado ao livro de Deuteronômio, que vai ser um livro em que o povo vai estar ali sendo lembrado da importância de guardar a lei, o povo vai estar sendo ali convocado a pactuar, a fazer uma aliança com o seu Deus, lembrando as consequências da obediência e, consequentemente, as consequências da desobediência. Quando nós vamos pensar no povo de Israel, nós precisamos pensar em um povo próximo a gente. Normalmente nós temos uma tendência a pensar pessoas distantes, pessoas que sempre acertavam, pessoas que tinham convicção sobre todas as coisas. Mas o texto, ele não fala isso.
O texto ele vai deixar de uma forma muito clara a humanidade dessas pessoas que estavam envolvidas no processo, das pessoas que estavam vivenciando a sua fé no Antigo Testamento. Da mesma forma como o texto vai explicar para a gente e deixar muito claro o entendimento que os profetas tinham daquilo que estava acontecendo, o entendimento que os profetas tinham daquilo que eles estavam vivenciando. Então, quando a gente para conhecer um pouco mais sobre o porquê desse chamado a voltar para a lei, desse chamado a voltar para o laço, a aliança, o comprometimento, o relacionamento que eles tinham assumido no passado, esse porquê vai ganhar um grande sentido. A gente sai daquela linha apenas imaginária e nós entramos no campo do conhecimento. Nós vamos entender, de fato, a motivação desse profeta ao estar sempre falando, olha, vocês precisam atentar para a lei que vocês receberam, olha, vocês precisam atentar para aquilo que vocês foram chamados a guardar. Da mesma forma como nós hoje somos chamados e convocados a guardarmos a essência do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é transformação de vida. No Antigo Testamento, o povo de Israel tinha de forma assim muito convicta a necessidade de guardar aqueles mandamentos, aquelas leis. De fato, eles conseguiam sempre guardar? Claro que não. Assim como nós também não conseguimos guardar muito daquilo que o Evangelho nos chama para fazermos. Ajudarmos pessoas, amarmos pessoas, sermos relevantes, colocarmos Jesus como o número 1 da nossa vida, não nos preocuparmos com o amanhã, são questões que o Evangelho nos convida e que em muitos momentos nós não conseguimos executar. Da mesma forma, os israelitas no seu processo de caminhada de fé, eles tinham essa dificuldade. Então esse estilo deuteronomista era um estilo que convocava o povo à percepção de que a idolatria era algo que precisava ser extirpado, era algo que precisava acabar. Era um estilo em que o seu autor, ou quem estivesse de fato ali utilizando esse recurso, iria mostrar para as pessoas a necessidade de que a aliança deles estivesse totalmente contrária à idolatria. Então, um dos fatores que a gente consegue destacar era que a linguagem, a forma de anúncio, né, por assim dizer, deuteronomista, ele sempre iria focar no descumprimento da lei, ele sempre iria tocar nessa realidade. Então, Isaías ele está inserido nesse processo. Ele vai dizer, olha, por conta da desobediência aconteceu isso, isso e isso. Por conta da teimosia vai acontecer isso, isso, isso. Então você percebe que estava associado, não era algo que estava sem um chão, sem um norte. Existia, sim, a percepção de que o povo estava distante daquilo que eles foram chamados para cumprir. Então, essa percepção ela vai gerar uma associação muito simples e muito direta, para que a gente possa entender, de que o caos enfrentado socialmente, aqui fazendo um recorte da nação de Israel, esse caos representava o distanciamento do povo do seu Deus. Esse caos social onde tinha tanta miséria, tanta tragédia, tanta morte, tanta fome, tanta dificuldade, tanta opressão, representava de fato como as pessoas elas tinham se desligado desse Deus que as chamou e desse Deus que chamou uma nação para viver de forma coletiva aquilo que ele tinha para eles. Então não se tratava simplesmente da vontade, por exemplo, de Rafael. Era a vontade de Rafael que estava associado a todo um povo. Era a vontade de Rafael, de certa forma, que iria afetar esse coletivo que a gente conhece como Israel. Então a gente percebe, lendo os profetas, lendo o Antigo Testamento, que Israel, apesar de conhecer as leis, apesar de ter a tradição oral, que era aquela tradição passada
de pai para filho, era aquela tradição familiar, a tradição que você tinha ali os anciãos que ensinavam. Então, apesar de toda essa tradição, apesar de todo esse conhecimento, você percebe um povo que não conseguia guardar essa lei por muito tempo. Você vai ter um povo que de fato não conseguia se manter firmado nessa proposta por muito tempo. Então, se nós formos, por exemplo, para o livro de Juízes, nós vamos perceber de uma forma muito clara que o povo em determinado momento se volta para Deus. Depois o povo abandona Deus. Quando está em um processo de dominação, o povo volta, o povo clama, o povo pede por um libertador e Deus envia. E quando esse libertador ele morre, surge um outro juiz que não anda de acordo com a lei do Senhor e o povo novamente se dispersa. Então era algo próprio dos israelitas, assim como é algo próprio da nossa própria humanidade, da nossa fragilidade. Essa ideia de termos dificuldade para mantermos uma constância. De termos dificuldade para percebermos que o nosso comportamento como indivíduos pode afetar o todo. Pode afetar toda a coletividade. Então o discurso deuteronomista, nesse caso presente em Isaías, vai ser um discurso muito claro, chamando o povo para a necessidade de perceberem a responsabilidade que cada um tinha. E aí a gente percebe hoje, tratando do nosso tempo, como muitas vezes nós terceirizamos a nossa responsabilidade. E aí a gente sempre coloca a responsabilidade em uma outra pessoa. Eu não frequento a escola bíblica porque o diretor, que é Gildeval, não faz desse jeito que eu queria que ele fizesse. Eu não frequento a escola bíblica porque Rafael, que é o coordenador da pastoral do discipulado, não faz desse jeito que eu queria que fizesse. Então a gente acaba tendo a tendência a sempre colocar a culpa no outro, sempre colocar a responsabilidade no outro. Então o discurso deuteronomista encontrado no profeta Isaías vai ser uma chamada para o povo, lembrando a esse povo que cada um vai compor esse coletivo. Cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade, cada pessoa tem a sua necessidade de contribuição. Então a gente não pode ficar, de fato, alheios, achando que, trazendo para a nossa realidade, o Brasil está desse jeito e eu não tenho responsabilidade nenhuma. A responsabilidade, de fato, está sobre os governantes, os líderes, enfim. Nós temos responsabilidade enquanto cidadãos que moram nesse país, que habitam nesse país e que precisam colocar a cada dia a sua esperança, a sua confiança, a percepção de vida diante do Senhor. Por que nós precisamos fazer isso? Porque, de fato, o Senhor ele não dorme, o Senhor ele não está descansando, mas, pelo contrário, o Senhor está atento a tudo que tem acontecido, assim como estava atento ao que acontecia no período do profeta Isaías e no período do povo de Israel, em que tantas coisas estavam acontecendo, tantas dificuldades eram enfrentadas e, de certa forma, também tanta opressão era executada pelo povo, que era o povo de Deus, um povo chamado para viver em justiça, para viver de forma diferente e que estava acabando se modelando pelos padrões das nações que o cercavam. Então, o discurso deuteronomista vai ser um discurso de chamado, de retomada, um discurso que vai conscientizar as pessoas para a necessidade de uma mudança, que vai lembrar a todo momento consequências para um afastamento de Deus, consequências para uma desobediência daquilo que Deus chamou cada um para cumprir. Nós teremos agora nosso querido professor, dando continuidade, Gabriel Beanes, e ele vai estar falando um pouco mais sobre a nossa lição de hoje. Não desligue, não desconecte, mas siga aí assistindo o EBD para que Deus ele fale e continue falando poderosamente ao seu coração. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu fui convidado para discutir com vocês um dos tópicos da lição 4,
que é o tópico A Mensagem de Denúncia contra o Pecado, né? Bom, o livro de Isaías está dentro de um movimento profético, digamos assim, chamado profetismo pré-exílico. Também faz parte desse movimento, né? O profeta Amós e o profeta Osés, que antes já profetizaram para o Reino do Norte, né? Falaram a mensagem de Deus para o Reino do Norte. E esse tipo de profecia, né? Esse estilo literário é conhecido como oráculos de julgamento, que são compostos de duas partes. A primeira parte, a acusação, é a mensagem de Deus, né, para aquele povo, esclarecendo os pecados cometidos contra Deus, né, contra ele. E a segunda parte é a parte do anúncio, em que Deus fala ao povo que se eles não melhorarem, né, se eles não se arrependerem e voltarem aos caminhos do Senhor, qual vai ser a consequência desses pecados cometidos pelo povo, aos quais eles foram acusados. Bom, falando especificamente do livro de Isaías, né, o livro de Isaías faz uma crítica cultural e social, né, da sociedade da época. Cultural, né, porque ele critica muito a forma em que o povo de Judá está cultuando, e social também a respeito de como aquela sociedade estava se comportando naquela época. Isaías também fala bastante sobre a vinda do dia de Javé, né, o dia de julgamento, o dia de justiça de Deus, e da arrogância humana, né, tanto de Judá como de nações vizinhas também, né. Especificamente falando de Judá, existe o problema da autossuficiência, né. A nação de Judá acreditava que era uma nação indestrutível, que era a nação da promessa de Deus, que era a verdadeira nação de Deus, já que Davi veio dessa nação de Judá, né. A cidade de Jerusalém, né, era a cidade de Davi, a cidade prometida por Deus, né, onde estava o templo e etc. Então, existia uma presunção de um povo inabalável, né? Só que essa confiança do povo não vinha de Deus, né? Não vinha de, nós somos fortes, nós vamos continuar aqui porque Deus está conosco. Não. Eles acreditavam num próprio potencial, como se eles fossem merecedores daquela proteção de Deus, se eles mesmos tivessem qualidades, né, que tornassem eles uma nação indestrutível, quando na verdade Judá ainda existia, o reino de Judá ainda existia, porque Deus queria que ele existisse, né? Porque a proteção daquele reino estava nas mãos de Deus, e diferentemente do que o antepassado, o rei anterior, né, o rei Davi, acreditava, né, que o rei Davi sempre deixou a vida deles, a integridade dele nas mãos de Deus, esse povo de Judá, né, esses descendentes, né, do reino de Judá, acreditavam neles mesmos e confiavam na própria força, né? Era como se uma ideia meio eugenista, digamos assim, em que o povo judeu fosse um povo melhor do que os outros povos da terra, e por isso eles mereciam estar ali, e por isso eles seriam inabaláveis. E o que a gente tira de lição disso tudo, né? A primeira lição que a gente pode tirar é a respeito da autossuficiência, né? A gente pensa muito quando está lendo o livro de Isaías, achando que a autossuficiência é um problema só dos judeus e que não ocorre no nosso dia a dia. Mas, na verdade, a gente tende a geralmente monopolizar as decisões da nossa vida e tomar decisões sem nem mesmo consultar a Deus, né? A gente só delega a Deus os problemas que a gente não consegue resolver, quando na verdade tudo na nossa vida, né, tudo o que a gente planeja, tudo o que a gente faz desde o acordar até o dormir, deve ser entregue a Deus, né? Nossa vida, nós somos servos de Deus, então Deus é o nosso servo. Então a gente sempre tem que estar na dependência de Deus e sempre confiando o nosso futuro a Deus e as nossas decisões também a Deus. A gente sempre tem que consultar a Deus a respeito das nossas decisões, consultar a Deus a respeito do nosso comportamento, né? De como a gente está agindo e etc. E estar nos revisando, né? Nunca acreditar que a gente é inabalável por nós mesmos ou porque a gente merece mais, porque a salvação, né? A nossa salvação veio de Jesus Cristo, mas foi como graça, né? Um favor imerecido, porque todos nós pecamos e fomos destituídos dessa graça de Deus, todos nós pecamos, né? Todos nós fomos corrompidos pelo pecado, então não merecemos nada, não somos merecedores de nada. Sim,
E a segunda lição, né, é a respeito da arrogância e exortação. Irmãos, percebam que a mensagem dada pelo profeta Isaías não foi exclusivamente para o reino de Judá. Claro, foi também para as outras nações vizinhas. Mas a crítica, o que eu quero ressaltar aqui, é que a crítica, né, a profecia veio para o reino de Judá, que era um reino supostamente temente a Deus. Eles eram conhecedores da palavra de Deus. Então, muitas vezes nós nos sentamos, né, em um trono de arrogância, em um trono de falsa pureza, de falsa santidade, de falso moralismo, e achamos que nós somos melhores do que os outros e nós podemos julgar tomando o lugar de Deus, né, no julgamento das outras pessoas, e não nos permitirmos sermos exortados por Deus, né? Deus sempre está nos exortando, irmãos, não só exortando as outras pessoas que são do mundo, mas principalmente exortando a nós, né? Nós que somos convertidos, nós que somos cristãos e nos arrependemos dos nossos pecados, temos a companhia do nosso conselheiro, que é o Espírito Santo. E ele está sempre disposto, né? Sempre aqui com a gente, nos exortando e nos indicando o caminho certo e aonde falhamos e aonde erramos. Não somente isso, irmãos, como também outras pessoas podem nos exortar, né? Outras pessoas podem, até mesmo crianças, podem ser um veículo da mensagem de Deus para nos exortar a respeito de alguma coisa que a gente está agindo ao contrário do que Deus quer. Então a gente não pode ser prepotente, não pode ser arrogante, achando que nós não pecamos. E principalmente a gente não pode assumir o lugar de Deus no julgamento, porque o que o profeta Isaías está fazendo aqui, na verdade, entregar uma mensagem. Nós somos sempre o mensageiro de Deus, né? Nós não produzimos a mensagem, a gente entrega essa mensagem que vem de Deus. Então a gente também não pode assumir esse lugar de julgamento. Nós somos nós que vamos dizer ao outro o que vai acontecer com ele, e sim sempre exortando nossos irmãos e exortando a nós mesmos. Devemos lembrar também que na palavra de Deus, Paulo fala de que maneira a gente deve exortar os irmãos, especificando que sempre devemos exortar os nossos irmãos em amor, né? E também com uma sequenciazinha de passos que são os mais sábios, né? Os mais adequados na hora de exortar outra pessoa, né? Então eu deixo aqui essas duas lições, né, que a gente pode retirar desse estudo de hoje. A primeira é que não somos autossuficientes e todas as vezes que tentamos ser autossuficientes, vamos quebrar a cara, né? Vai ser um caminho doloroso e um caminho que não vai levar a uma consequência muito boa. E também para não sermos arrogantes, né? Sempre estarmos atentos à exortação de Deus, provinda de diversas fontes, né? E também da maneira que exortamos as outras pessoas, sempre exortando em amor e nunca assumindo o papel de Deus nessa exortação, produzindo um julgamento, né? Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel, pela sua colaboração. Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, abençoando a vida da nossa irmã Rita, que é sempre muito participativa, e que vocês continuem colaborando com a Igreja Batista Sião da forma que tem feito, e que Deus, de fato, esteja capacitando cada vez mais vocês para o ministério ao qual Ele os chamou, tá bom? Muito obrigado. Dando continuidade à nossa escola bíblica, nós vamos falar sobre o nosso último tópico, a mensagem apocalíptica presente no texto de Isaías. Quando a gente pensa acerca de qualquer discurso apocalíptico, nós somos levados automaticamente ao livro de Apocalipse. Se você conversar com alguém sobre um discurso apocalíptico, essa pessoa ela vai te questionar sobre Apocalipse, que não é um livro simples de ler, não é um livro fácil para a leitura. É um livro que contém muita simbologia, é um livro que vai conter muita informação associada a fatos passados. Então é necessário que a gente conheça o contexto, que a gente conheça de fato a história, para que a gente consiga ir fazendo esse tipo de leitura. Só que a gente precisa, ao estudar os profetas, ampliarmos o nosso entendimento. Existe a necessidade de uma ampliação, de fato, do que você entende por literatura apocalíptica.
A literatura apocalíptica, a mensagem apocalíptica, não é uma mensagem restrita ao livro de Apocalipse. A gente precisa entender que esse tipo de literatura representa um gênero literário. E por representar um gênero literário, vai constar em outros livros da Bíblia, não somente em Apocalipse. Vai estar presente em outros momentos, em outros recortes, até mesmo no Antigo Testamento, como o livro de Daniel, em algumas partes, o livro do profeta Ezequiel, partes também de Isaías, com essa ideia de uma transcendência. A gente precisa perceber que o gênero apocalíptico, que esse tipo de literatura, vai mostrar normalmente um caminho transcendente, um caminho extremamente ligado ao sobrenatural, ou que alguém vai ter um tipo de visão, ou vai ouvir uma voz, mas vai perceber a necessidade de uma mudança, e normalmente essa mudança está atrelada a um fim, que a gente vai chamar de um processo escatológico, ou, consequentemente, estará associada a um processo salvífico, um processo de mudança para que exista, em algum momento, uma melhoria, e isso muito provavelmente em uma outra esfera, em uma outra realidade, para nós que cremos, né, no céu. E esse chamado vai ser um chamado que vai impactar aqueles que estão escrevendo e aqueles que estão ouvindo, pela seriedade da mensagem anunciada. E aí nós temos em Isaías essa mensagem, nós temos em Isaías esse processo. E eu gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 24. O texto vai dizer assim: vejam, o Senhor está prestes a destruir a terra e transformá-la num enorme deserto. Ele devasta a sua superfície e dispersa seus habitantes. Sacerdotes e povo, servos e senhores, servas e senhoras, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado, credores e devedores, ninguém será poupado. A terra será completamente esvaziada e saqueada. O Senhor falou. A terra lamenta e seca. Sim, o mundo definha e murcha. Até mesmo os mais nobres da terra definham. A terra sofre por causa do pecado de seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus, violaram seus decretos e quebraram a sua aliança eterna. Então você tem, nesse texto que nós lemos, um clima completamente apocalíptico. Você tem um clima de total desespero e dor, porque o sofrimento que essa humanidade, o sofrimento que essas pessoas estarão passando, é um sofrimento muito grande. E você, assim como eu, sabe que o ser humano ele não aguenta passar por um processo de sofrimento a longo prazo. Então esse discurso extremo, esse discurso forte, é um alerta para que as pessoas elas possam despertar, para que elas possam perceber a necessidade de mudança. E esse tipo de discurso ele é fortalecido principalmente em momentos de perseguição, momentos de opressão, momentos em que as pessoas elas estão sofrendo, elas estão sem esperança, elas estão distantes do Senhor. Vai ser um tipo de linguagem, um gênero literário próprio para o sofrimento ou para o distanciamento de Deus, porque são coisas diferentes. Existem momentos que você está muito próximo a Deus, que você está se relacionando muito com o Senhor e você está passando por sofrimentos. E a linguagem apocalíptica, ela vai te mostrar que existe esperança após todas essas coisas. A gente pode usar o exemplo da igreja
perseguida da igreja na Idade Antiga, que sofreu tanto, irmãos e irmãs sendo lançados aos leões, aos cães, e eles faziam isso cantando e louvando, porque eles entendiam que a esperança deles não estava simplesmente nessa vida, nessa existência, mas eles entendiam que existia algo além. Ou essa linguagem apocalíptica pode ser utilizada também quando você está distante de Deus. E essa mensagem vem como um alerta para que você se atente, se aprume e perceba a necessidade de recorrer ao seu Deus. Que você perceba a necessidade do que vai acontecer se você conseguir se manter distante dele. Porque eu confesso a vocês que é muito difícil a gente manter a distância de Deus. Porque Deus, ele a todo momento está nos chamando, por mais que nós sejamos desobedientes, por mais que nós sejamos rebeldes em muitos momentos, Deus, ele continua nos chamando, ele continua nos puxando com cordas de amor. Mas se você quiser manter, né, o coração, de certa forma, endurecido, como o texto que nós lemos da Bíblia, como o povo de Israel estava mantendo, o profeta ele vai dizer, olha o que vai acontecer com vocês se vocês optarem por esse distanciamento. Percebam o que vai acontecer com vocês se vocês decidirem ficar distante desse Deus. Então a mensagem apocalíptica ela vai ter duas possibilidades. Ou ela vai te consolar, ela vai te fortalecer nesse processo de sofrimento, ou ela vai te alertar para o que vai acontecer caso você se mantenha com o coração endurecido, caso você se mantenha distante do seu Deus. É muito importante nós não termos medo da mensagem apocalíptica. Nós não termos receio da mensagem apocalíptica, porque a nossa esperança está firmada no Senhor. É muito importante que a gente se aproxime desse estilo literário, que façamos a leitura e, consequentemente, a gente aprenda muito do momento que os profetas estavam vivenciando e porque os discursos precisavam ser discursos tão duros, tão diretos. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que a gente acaba dando uma volta para falar alguma coisa, para conversar alguma coisa. E às vezes Deus coloca algo no seu coração, de acordo com a palavra, e você fica ali sem querer realizar, você vai para lá, vai para cá, com receio. E quando nós vamos para os profetas, quando nós percebemos o contexto que eles estavam, eles precisavam falar de uma forma que aquele povo pudesse entender. Eles estavam falando para um povo de coração difícil, para um povo que conhecia, mas que optava pelo distanciamento do Senhor em muitos momentos da sua caminhada. Então não era uma missão fácil, não era uma missão simples, era uma missão que eles sabiam que eles seriam excluídos, que eles seriam perseguidos, que eles seriam açoitados, que eles seriam mortos, que eles seriam expulsos das cidades. Era um chamado de vida. Então essa mensagem apocalíptica em Isaías, ela vai ser proferida para que o povo percebesse que a intervenção divina seria a solução para aquela crise. Parece com o nosso tempo, né? Nós temos visto tantas coisas ruins, tanta tragédia. Você liga a televisão, você vê coisas assim desesperadoras, muito sofrimento, muita dor. Mas quando nós vamos até a palavra, quando nós percebemos de fato quem é a nossa esperança, quem é a nossa segurança, nós entendemos que a intervenção divina é a solução e sempre será. Nós percebemos que a mão do Senhor é a mão forte que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a nossa história e, consequentemente, pode mudar a história do nosso país, do nosso mundo, porque a esperança está em Deus. E para finalizar, eu gostaria de ler com vocês um texto que está no capítulo 26. Isaías, capítulo 26, a partir do versículo 1. O texto diz assim: Naquele dia, todos na terra de Judá entoarão este cântico.
Nossa cidade é forte. Estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram as portas para os justos. Deixem entrar os fiéis. Tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor é a nossa rocha eterna. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor é a nossa rocha eterna. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor, que é a nossa rocha, que é a nossa fortaleza. Eu gostaria de encerrar dizendo a você, eu não sei o momento que você está passando, você deve estar tendo inúmeras dificuldades, inúmeras lutas, porque faz parte da existência humana. Mas eu queria te dizer que aquele que te guarda, ele não dorme. Aquele que de fato julgará o mundo não dorme. Aquele que tem um controle sobre todas as coisas não dorme. Deus continua no controle da história. Deus continua no controle da humanidade. E Deus continua cuidando, chamando, exortando, alertando o seu povo para um compromisso mais profundo, para um relacionamento mais firme e para uma caminhada constante com Ele. Que o Senhor ele continue nos abençoando, que o Senhor ele continue falando aos nossos corações. Eu espero que tenha sido um tempo proveitoso para você. Eu espero que você tenha refletido sobre os seus momentos também de dúvida, sobre os seus momentos de desobediência. Assim como eu tenho refletido também sobre os meus momentos de dúvida, de desobediência, os momentos que eu preciso pedir a Deus, como eu tenho pedido diariamente, para tratar o meu coração, para cuidar do meu coração, para que eu seja sensível ao que Ele está fazendo, ao que Ele está dizendo, para que eu diminua, para que Ele cresça, para que a desobediência não ache morada fixa em mim, mas que eu possa estar sempre buscando esse Deus. Que o Senhor continue guardando você, guardando a sua casa, guardando a sua família. No próximo domingo nós estaremos juntos falando sobre esse Deus justo, esse Deus misericordioso que nós servimos. E eu queria te convidar para que nesse momento você fechasse os seus olhos e orasse comigo, pedindo a Deus para que Ele trate o seu coração, para que Ele trate o nosso coração, para que Ele nos dê uma jornada diferente e para que possamos retomar a nossa caminhada de proximidade com Ele. Se é que por algum motivo por algum problema que você passou, você acabou se distanciando dessa caminhada. Queria orar com você nesse momento. Oremos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa escola bíblica dominical. Obrigado pela Tua graça. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é aquele que fala ao nosso coração de forma poderosa. Muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor não quer que nós fiquemos na desobediência, mas o Senhor nos puxa com cordas de amor para que nós retomemos a caminhada, para que nós mudemos a nossa rota. Muito obrigado, Deus, por isso. Pai, nesse momento eu te peço por nossos corações, pelo meu coração, pelos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão assistindo essa escola bíblica, que estão participando dessa EBD. Que o Senhor, Deus, haja poderosamente em nossas vidas. Quebra, Deus, tudo aquilo que possa estar nos separando do nosso chamado, estar nos separando do Teu propósito para as nossas vidas. De fato, transforma o nosso coração em um coração de carne, um coração sujeito ao Senhor, um coração que ouve a exortação e muda. Ó Senhor, não permita que nós vivamos na desobediência. Não permita, Deus, que o nosso coração se endureça na desobediência, mas fala conosco como o Senhor falou nos tempos do Antigo Testamento, e eu creio que o Senhor fala ainda hoje de forma poderosa. Que em nome de Jesus, Deus,
possamos de fato caminhar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado por tudo, muito obrigado, Deus, por cada pessoa, muito obrigado pela nossa igreja, Igreja Batista Sião, muito obrigado pela vida do nosso pastor Walter, obrigado pela vida do nosso diretor da EBD, Gildeval, continua nos dando sabedoria, Deus, e tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos e minhas queridas, que o Senhor continue agindo poderosamente na sua vida. Lembre-se, Deus está te chamando dia a dia para que você viva uma nova história, para que você volte o seu pensamento para Ele. E, consequentemente, tudo será transformado. Um forte abraço e até a próxima.